Fala galera, tranquilidade, é nós aqui de novo. Infelizmente hoje, para quem já é do canal e tá acostumado, não vou mexer no projeto, e sim mexer no para-choquinho, para-choquinho novo. Por isso referente aí, de repente o título é como fazer algo no para-choque novo, no para-choque de plástico. Diferentemente de um para-choque que já foi pintado, que já foi trabalhado, um para-choque novo tem duas situações. Ou ele já vem no primer, três. Ou ele vem no primer, ou ele vem liso, ou ele vem poroso. Nessa situação, eu catei um poroso e cheio de risco, cheio de marca já diretamente do fabricante ou do vendedor, né? Então eu vou mostrar para vocês um passo a passo como vocês eliminar toda essa etapa. E se de repente você quer deixar novamente poroso, que é um para-choque de um gol bola, de um carro quadrado, um gol quadrado, um para-choque de plástico aí que seja diferente do carro, né? Normalmente o carro é branco, azul, amarelo e o para-choque é preto. Você consegue deixar granulado novamente. Ou se você quiser pintar, eliminar, deixar todo lisinho, o acabamento show, também vou mostrar aqui nesse para-choque. Demorou? Então vamos seguir, vou mostrar para vocês como ele tá. Tá bem machucado, tá bem danificado. Espero que eu venha ajudar pelo menos uma pessoa, como eu sempre digo. Ajudando um já tá de bom agrado para mim. Demorou? Vamos trabalhar. Para-choque de um Fox. Está bem danificado, bem prejudicado. É um para-choque que vai ser pintado, porém está bem poroso. No caso, ele foi fabricado poroso. Tem, no caso, acho que 3 tipos de para-choque. Tem o poroso, que é esse aqui. Tem o liso, que tem esse aspecto aqui, ó, bem lisinho, não tem poros, não tem esse granulado. E tem o que já vem com primer. Sempre indicando, se porventura você quer comprar e já vai ser pintado, tenta comprar com primer. Ele é mais caro, porém te facilita em questão de mão de obra. Agora, se você prefere o mais barato e trabalhar, é essa situação aqui. Vou começar a lixar. Eu procuro não trabalhar diretamente com a Rokit, mas quando é para-choque, principalmente dessa maneira, que já é um para-choque cru, que nunca foi trabalhado, eu aconselho lixar com a Rokit, que facilita bastante o seu serviço. Nesses pontos aqui, locais mais difíceis, vai ter que lixar com a mão, não tem outra maneira. Logo depois que a gente lixar tudo, eu vou entrar com uma seladora para dar ancoragem. E eu vou explicando conforme a gente vai trabalhando. Então aqui, para quem tem condições, quem já tem a ferramenta, a Rokit com uma lixa 150, sem interface, seca. Para quem não tem condições, tá começando agora ou não quer gastar muito com ferramenta, lixa 150 num taco. Aí pode ser um taco mais rígido, quanto mais rígido melhor. Mas se porventura também não tiver, um flexível médio ou um chinelinho havaiano. Vamos pegar esse lado mais agressivo aqui só para mostrar. Eu vou começar com o taco, depois eu vou passar para a Rokit. Mas ó, tá vendo? Já vai saindo. Tenta tirar o máximo possível do granulado. Eu estou iniciando com a 150. É um granulado médio. Tem granulados mais grossos e tem mais fino. Então tudo isso você vai fazer teste. Igual eu. Comecei com a 150. Não está criando pele. Pele é quando fica esse aspinho aqui, ó. Não está criando casquinha, né? Porque normalmente quando você começa com uma lixa mais grossa, com uma 150, começa a fazer muita rebarbinha assim. Isso atrapalha. A 150 já não está fazendo. Mas porventura fosse algo um pouco mais leve, você conseguiria fazer com a 220. Então, determina um pedaço, pega um pedaço, o pior possível, e tenta fazer 220. Deu certo? Ah, tá demorando muito? Então vamos para 150 e depois dar uma quebrada com a 220. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês tirar um parâmetro. Ó. Que nem eu falei, se vocês não têm o taco rígido, tá vendo? Diminuiu. Tá bem mais fino, ó. Só que tá com aquelas pelinhas, um pouquinho, mas tá. Vou colocar a câmera bem pertinho aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Então os risquinhos, ó, um pouquinho, parece que tá uma rebarbinha, né? Bem levezinha. Ó, já saiu bastante aqui.
Aqui, infelizmente, de duas uma. Quando é a Rokit, você consegue eliminar todo esse buraco. A Rokit ela come bem. Quando é no taco, fica bem difícil. Tente lixar o máximo possível. Depois vem com uma massinha poliéster. Eu sempre vou falar massa poliéster porque é uma das melhores, tá? É muito mais fácil de lixar. Se você catar uma massa plástica aqui, além do risco dela desplacar futuramente, é muito mais difícil de lixar, tá joia? Então vamos lixar aqui. Vamos continuar lixando. Eu trouxe um pedaço de lixo 80 aqui, que eu vou lixar só para vocês dar uma observada como fica a diferença. Esse pedacinho aqui vai sair muito mais rápido, vai sair praticamente tudo, porque é uma lixa mais agressiva, né? Bom, deixa eu mostrar. Ó, faz muito mais, tá vendo? Muito mais rebarba. Porém, igual, comeu bastante. Dá pra comer tudo, tá? Tem que lixar mais, lógico. Mas agora, vamos supor, você fez com a 80, então é a escala. 80, 150 para tirar os riscos da 80 e, se preciso for, 220. Senão dá pra jogar primer direto. Agora eu vou fazer na Rokit, porque a Rokit é muito mais fácil e é aquele que eu falo. Ferramenta veio para agilizar, não para fazer o serviço, para te agilizar e ganhar tempo, customizar tempo. E o tempo, na verdade, nada mais é do que o dinheiro que entra no seu bolso. Então vamos lá. Ó, com a 150, tá vendo? Tirou tudo, tudo. Lógico, poderia ser com a 80, 150 para facilitar. E se porventura você quiser, você tiver com tempo disponível, você fala assim, não quero gastar o primer, galera, 150, 220, 320 e 400. Ele vai ficar com um aspecto tão liso que você vem com a seladora e já aplica direto a tinta. Lógico, vai ter casos e situações que infelizmente a Rokit não vai conseguir eliminar. Então é sempre bom você aplicar um pouco de primer, pelo menos uma camadinha leve, para poder tirar todo tipo de imperfeição, principalmente num caso de um carro prata, que absorve demais esse risco. A cor prata, que nem sempre digo, é a mais complexa, porque qualquer tipo de risco com grão 400, ele vai aparecer. Então, quanto maior qualidade você fizer na sua preparação, melhor para você. Então, aí vai de você, 150, 220 primer ou até 400 e seladora e tinta. Isso é do seu parâmetro, do que você quer de qualidade ou quer cortar custo, beleza? Então agora eu vou estar lixando inteiro ele, da mesma maneira, e daqui a pouco a gente volta, ó. Só para vocês acompanhar a situação, ó. Tá bem feio, tá? Aqui eu já comecei a lixar com a mão, porque é um local de péssimo acesso com a Rokit, mas já comecei a lixar com a mão. 150 também, tá joia? Então, ó, esses cantinhos assim, ó, sempre tentar lixar, dobra a lixa, pega algum objeto, uma celuloide e tenta lixar bem os cantinhos. Eu já lixei todos, mas só para mostrar para vocês aqui assim, ó, para evitar dor de cabeça mesmo. Principalmente se o carro for de cliente, você tá começando, sempre evitar isso aqui, ó, que isso aqui causa muita dor de cabeça e você começa a desplacar. Ó. Tá vendo? Sempre fazendo assim, aqui mesma coisa, dá uma lixada, dá uma passada boa. A lixa, eu tô usando a 150, continuo usando a 150, mas é que nem eu falei, vai de cada um, assim, entre a 150 e a 220, né? Se você usar uma lixa mais fina aqui, você vai se matar praticamente, né? Deixa eu mudar a câmera, não mudou muita coisa não, estranho. Ó, mas todo lixado,
canto a canto, de ponta a ponta, ó. Então agora eu vou fazer uma limpeza com desengraxante, mas como é plástico, não influencia em nada, você pode lavar, tá? Você pode lavar com sabão mesmo, ou detergente, tranquilo. Só tem que tirar, enxaguar bem, tirar todo esse produto para poder vir com a seladora. Tá? A gente entra com a seladora e eu vou mostrar para vocês, galera gosta de saber a seladora que a gente usa. Eu uso da linha da Sherwin-Williams, então eu já entro com a seladora, dou 15 minutos, aplico a segunda mão de seladora e depois já venho com o primer, tá joia? Depois de 15 minutos também. Então 15 minutos, primeira mão, 15 minutos, segunda mão, 15 minutos, primer, tá joia? Aguardando aí a secagem do desengraxante, eu apliquei com um pouco de água, tá? Eu lavei o pano, né? Então o pano estava úmido, então ele demora um pouco para secar. Se fosse só o desengraxante, ele já estava seco, mas com a água ele fica um pouco mais úmido. Então o bacana é você esperar secar tudo, tá? O importante, o bacana é você aguardar ficar bem seco, tá? Independente do para-choque ou de uma peça com primer. O bacana é estar bem seco mesmo, não ter nada de umidade, porque tem um grande risco de desplacar, a tinta não aderir direito. Então é sempre bom ter muito cuidado. Eu vou aguardar aqui, mas aqui é a divisão. Para quem quer deixar poroso, já conseguiu eliminar todos os riscos. No caso, eu eliminei todos os riscos de uma vez só no lixamento. Então, para quem quer já deixar poroso novamente, só queria recuperar os machucados, passou desengraxante, já pode vir com o preto fosco vinílico, beleza? Aí vem o poeirano, eu vou ver se consigo fazer uma etapa depois para vocês verem, ou um outro vídeo específico, mas é só vir aplicando molhado para dar a cor e depois a distanciar o leque para vir empoeirando, já fica bem poroso. Mas no meu caso, eu vou aplicar a seladora e o primer para depois aplicar a tinta, porque vai ter que ficar com acabamento. Tem entendido? Então aqui, para quem quer deixar poroso, já aplica o preto vinílico. Para quem quer deixar liso, vai a seladora, o primer e tinta, tá joia? Alguns têm dúvida sobre o assunto. No caso, plástico muito bem lixado em todos os aspectos. O plástico precisa estar nu, tá? Se já tiver algum tipo de cobertura, não tem necessidade de aplicar seladora. Se porventura você tá pintado, a peça inteira pintada e tenha só um pedaço, sim, nesse pedaço há necessidade de aplicar a seladora. Para não ter risco, por mais que às vezes não aconteça, é mais por precaução. Então você vem e aplica a seladora naquela região. Mas às vezes acontece de você aplicar um primer direto e funciona, não desplaca. Nesse caso, que o para-choque é novo, nunca foi pintado, nunca teve nada em cima dele, o bacana é você aplicar a seladora. Aí normalmente algumas pessoas perguntam se tem catalisador, se é algum tipo de... Galera, seladora normalmente ela já vem pronta, tá? Ela seca de acordo com a atmosfera, então ela seca pela temperatura do ambiente ou com o vento mesmo. Aproximadamente 15 a 20 minutos ela já está secando. Aplicação, como se fosse tinta, tá? Como se você estivesse aplicando uma água no para-choque. Ela é bem rala e é praticamente uma água mesmo. Só que ela dá essa ancoragem. O que acontece? Ela penetra no plástico e ela cria alguns tipos de poros. Por mais que o plástico tenha poro, ele é um poro que ele tem uma superfície lisa. E a seladora, ela consegue segurar nessas garrinhas do plástico e consegue criar alguns poros para a tinta ter ancoragem, ou tinta ou primer ter ancoragem. Então sempre é indicado você aplicar a seladora em plásticos novos, tá? Só para aproveitar o embalo, tem um vídeo no canal que eu fiz pintando a lanterna e eu não apliquei a seladora. Nesse caso da lanterna, o plástico é diferente e é um plástico menor. Não tem tanto risco de, como que eu posso falar, colisão, impacto, chance de desplacar é muito menor num farol e numa lanterna. No caso do para-choque ou para-lama, dependendo do carro, que tenha plástico, ele tem muito mais atrito, muito mais contato com outra superfície, às vezes um esbarrão, às vezes um tranquinho, e esses tranquinhos faz a tinta craquelar, a tinta quebrar,
e acaba desplacando total. Então por isso sim a seladora. Agora a aplicação é bem simples, não é nada tão sofisticada. Jogou, ó. Não é um produto catalisado, se sobrar você pode voltar, lógico, não tiver com algum tipo de contaminante, né? Você pode voltar para a lata normalmente e a aplicação dele é como se fosse tinta mesmo. Eu em particular, eu prefiro aplicar 2 demãos. Antigamente, na seguradora, por via de custo, a galera aplicava uma demão só e estava filé. Nunca aconteceu de desplacar. Mas como a situação aqui é minha e eu prefiro evitar, eu aplico 2 demãos. Isso vai de cada um, tá? Ó, tá vendo? Normal. Tenta aplicar em todas as regiões. Você pode exagerar que ela tem um mínimo risco de escorrer, mas se você segurar no lugar, ela escorre, tá? Podem ver que ela é bem rala. Ela praticamente é uma água mesmo. Então ela não tem poder nenhum de preenchimento, nem o poder de cobertura. Por isso sim é necessidade do primer. Eu até comentei no vídeo anterior, a peça nova, se ela fosse com a superfície bem lisinha, você poderia já entrar com a seladora e com a tinta, tá? Não tem problema nenhum. Não há necessidade de jogar um primer. Nesse caso, como eu fui, o para-choque era rústico, o para-choque era grosso, eu tenho que aplicar o primer, aí vai a seladora e o primer, tá joia? Outra coisa que me perguntam sobre o preto vinílico. Precisa aplicar a seladora quando aplica o preto vinílico? Não. O preto vinílico já tem esse poder de ancoragem, tá? Então ele já tem como se fosse uma seladora dentro dele. Ele tem o poder de ancoragem, então não há necessidade de aplicar a seladora com o preto vinílico. Ó, é normal, tá vendo? Não fica nada, ele fica meio gosmento, meia cola, mas é como se fosse uma água. Então agora eu vou esperar uns 15 minutos para dar uma sugada. Venho com a segunda demão, depois de 15 minutos eu aplico o primer, tá? Eu não gosto de esperar secar de um dia para o outro. Se secar de um dia para o outro, não sei, é bom dar pelo menos uma quebradinha de lixa com uma lixa 600 aí, pelo menos para realçar a vida útil da seladora. Ou se você puder aplicar de novo, mas sempre que for aplicar a seladora, já aplique ou a tinta ou aplique o primer. Com esse intervalo de 15 minutos. Para não ter risco dele secar demais, acabar pegando poeira, você vir com a tinta e a seladora não servir de nada. Tá joia? Ó. Então, acredito eu que vocês conseguiram entender, mas para resumir, tá? Vocês vão fazer essa situação se o plástico estiver muito ruim, se não, é só lixar basicamente ali, aplicar seladora aonde precisa, aonde tem plástico exposto. Se não tiver plástico exposto, já teve pintura, teve aplicação de primer, não há necessidade, a não ser que esteja descascando, aí tem que descascar inteiro e aplicar a seladora. Em todos os casos, bacana estar usando um primer, mas se o para-choque é bem lisinho, é só seladora e tinta, não tem necessidade de aplicar o primer, mas é sempre bom estar aplicando o primer para corrigir certos tipos de defeito, tá joia? Vocês observaram aí que foi 2 demãos de seladora com intervalo de 15 minutos. O intervalo máximo, tá? Você aplicou a seladora, não está conseguindo pintar na hora, até 4 horas no máximo. Depois disso, o bacana é dar uma quebradinha de lixa, aplicar pelo menos uma demãozinha de seladora básica. Depois de 15, 30 minutos, aí sim tá aplicando o primer ou a tinta. Beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que ficou, coloca aí embaixo. Assim que possível, estarei tentando te responder, porque tá bem complicado ultimamente. Muitas perguntas. O mais provável é eu estar respondendo a sua dúvida através de um vídeo que ajuda tanto a você que tem a dúvida, quanto outras pessoas que provavelmente têm a mesma dúvida que você. Beleza? Então um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto.